salmo você fez em salmo menor, aí põe Ré menor, para mim menor, eu vou ter que subir ou descer. Para não mexer em cifra, eu subo aqui no transponder. Não, tem Ré menor. Tá em Mi menor. Eu abaixo aqui. Andou, mas eu só tirei um Mi menor, um Ré menor. O cara não tirou pra mim. Ó, Mi menor, Lá menor, Si menor. Mi menor. Então eu vou ter que subir um. Acho que eu só subi o meio tom. Mi menor. Chegou. Eu subo o tom aqui, aí eu chego, eu seguro as mesmas cifras aqui, Mi menor, é isso? Tá, então, só me lembro que eu tenho que baixar aqui. Tirei um Ré menor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós então sejam todos bem-vindos. Nós celebramos nosso domingo de oração, lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando foi recebido com esperança, sendo aclamado como Hosana, filho de Davi. Este milagre marca o início da Semana Santa e do caminho de amor e sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Acolhemos com muita fé e devoção. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito que vem.
Sabe de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram até Fagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai e trazei-vos ali. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo a filha de Sião: Eis que o teu rei vem aqui, manso e montado no jumento, num jumentinho, num corpo de jumenta. Então os discípulos tudo fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Com essa celebração, nós vamos assim iniciando a Semana Santa. Então, justamente utilizando esse momento de Jesus entre Jerusalém, também iniciamos a nossa procissão para continuarmos com essa nossa celebração do Dia de Deus. Canto número 152 do livro. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor, Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana.
seguintes intenções: pelas almas de Maria Lúcia Batista, falecida ontem, Laurinda de Lourdes Alves, Teodoro Faustino, pela recuperação da saúde de Joana Aquino Ema Tateyama e André Maeda, em ação de graças por Márcia Fagotti, Marcos Leal Lamoro Filho, pelo aniversário de Antônio Luiz da Fonseca Oitura. Deus eterno e todo-poderoso, para dar o gênero humano um exemplo de humildade, fizestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que Deus e convosco vive na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar para participarmos da liturgia da palavra. Não, meu. Não, tá, aqui tá ligado. Aqui tá ligado. Ah, foi. É que tá baixo. Tá ligado. Olha lá. Tá desligado. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me a língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não me resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me bater e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós, porém, ó meu Senhor, não fique
e na Assembleia eu hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 282 do livrinho. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Se há alguém que é problema de ficar muito tempo de pé, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um
começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ainda aquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que eu convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, aqui vieste? Então os outros lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha.
pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu poderia recorrer ao meu Pai, e Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E de nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que essas testemunhas contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar.
Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram um conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus.
As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura se
Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sonho de uma pequena reflexão. Creio que, lendo esses textos, nós nos damos conta de toda a ação de Deus por cada ser humano, por toda a humanidade. E nós vemos assim nessas leituras, começando pelo profeta Isaías, justamente a figura de quem tem consciência da sua responsabilidade, da sua missão. É aquele que, mesmo sofrendo, é capaz de resistir até as últimas consequências, sabendo que isso dará grande bem, não somente para você, mas para toda a humanidade. Então, esse texto do profeta Isaías, nós podemos ver justamente em Jesus e viveu totalmente, plenamente isso que escreveu o profeta Isaías, e assim também como Jesus. Tantas pessoas na história da salvação preferiram a morte, o sofrimento, a dor, a tortura, antes de negar a sua fé, os seus compromissos, os seus princípios, até éticos, morais e religiosos. Quantos mártires também no mundo civil, quantas pessoas preferiram a morte do que negar seus valores. Portanto, para nós também esse exemplo de fidelidade até as últimas consequências. O texto da carta de Paulo aos Filipenses, portanto, mostra Jesus, que sendo Deus, humilhou-se a sua morte, assumiu a condição humana, chegou a nível mais baixo para quem poderia chegar justamente com ele, foi elevado consigo toda a humanidade. Ele mesmo disse, em certo texto do Evangelho, quando foi elevado, justamente na menção da cruz, eu aprendi todos os amigos de Jesus e atrai toda a humanidade para junto de si, para levar justamente ao Pai. O Evangelho, portanto, foi nos falado aqui da paixão do Senhor. E se nós hoje pudéssemos ver uma palavra também, essa experiência também da humanidade, todos os dias, todo momento, veremos um clima de guerra constante, quantos mortos, quantos inocentes, que nem sabem por que, para que estão sofrendo e estão morrendo. É uma prova de que ainda a humanidade não compreendeu esse gesto supremo de Jesus. Lembremos que no julgamento, no outro texto do Evangelho diz assim: é necessário que um só homem, sim, um só morra para o bem de toda a humanidade. Então, o sacrifício de Jesus foi o suficiente, continua sendo o suficiente para que a humanidade possa viver conforme a vontade de Deus e não conforme os caprichos dos seres humanos. Portanto, convidamos assim, nos convidemos mutuamente para viver intensamente, portanto, essa Semana Santa. Acompanhemos a Jesus. Queremos, portanto, sentir-nos convidados por Ele na quinta-feira santa para sentarmos à mesa com Ele e ouvir a sua boca, tomar e comer, tomar e beber. É meu corpo e meu sangue. Com ele nós queremos nos convidados a estar com Jesus, no corpo de Deus, aqui para este poder. Mas também com Jesus queremos caminhar com ele na sexta-feira santa, partilhando justamente o seu valor, o seu sofrimento, a sua educação, resistência e a sua comunidade. A imagem do profeta mostrando isso na primeira leitura é sempre importante para todos nós. Depois, portanto, também teremos com Jesus viver a experiência de que a última palavra de Deus sobre a humanidade não é uma, mas é a vida inteira, a ressurreição dos mortos da vida eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplamos hoje sua entrada em Jerusalém e sua paixão. Rezemos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência e da injustiça, digamos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da vida, nós vos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, verdadeiro juiz, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e as mulheres, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, nós vos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover uma cultura do cuidado onde todos tenham onde morar, nós vos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, obediente até a morte, dai-nos testemunhas do amor e defensores da vida, nós vos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da fraternidade humana. Nós nos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudar-nos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, terra e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Nosso canto número 280 do livro. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas neste pouco nós queremos consigo compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos consigo compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos sem nada exigir. Sabe, Senhor,
temos é tão pouco pra dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do nosso Filho unigênito, apressai-se para a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo e nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, inocente e digno de sofrer pelos pecadores, Santíssimo que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou os nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós nos louvamos em alegre celebração, cantando a nossa voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vosso santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de iludir para vosso povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da
Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o maior memorado da paixão, contemplando o vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vida, nós tudo oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da nossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do nosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança como os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os nossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na nossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a nossa igreja que caminha nesse mundo com o vosso servo Papa Leão, nosso bispo líder e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Ademais do vício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, lembrando hoje Maria Lúcia, que faleceu ontem, Laurinda e Teodoro, e todos os que moram na nossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nossos servos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pedindo ao Senhor que vivamos de maneira santa essa Semana Santa, participando, refletindo, rezando, acompanhando justamente tudo aquilo que vai acontecendo, para viver intensamente esse encontro com o amor de Deus, com o amor e continuar com nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, que seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos apóstolos: eu vos deixo em paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Podemos profundamente desejamos esta paz.
a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me só palavra e eu serei salvo. O nosso canto no folheto da missa, o número 2, opcional. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Este pão, meu corpo, é vida para a salvação do mundo. É presença e alimento nesta santa comunhão. Onde está o teu irmão? Eu estou também com ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
todos tenham vida plenamente. Vitória, é a vitória. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade, por Deus. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que queremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com os avisos da nossa comunidade, vivamos então essa Semana Santa com bastante intensidade. Terça-feira, destacamos que às 15 horas haverá a missa dos idosos e enfermos. Quem precisar de transporte, por favor, ligar na Secretaria Paroquial. Na quinta-feira, Quinta-feira Santa, não haverá missa às 7h30 da manhã. Levem a programação, quem ainda não levou, a saída da igreja, tem a programação da Semana Santa, ou também no mural na entrada da igreja. E ainda temos alguns cílios à venda na saída da missa, valor de R$10. O cílio que deverá ser trazido na vigília pascal no sábado santo. E estamos vendendo aí convites para a feijoada no dia 12 de abril, domingo, depois do domingo de Páscoa. Quem desejar os convites, adquirir ou na saída ou na Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Todos tocando no domingo, a próxima Santa, vamos em paz, os santos acompanhem. Graças a Deus. Número 372 do livrinho. Vitória.